Abacuque, livro do profeta menor Abacuque, glória a Deus, capítulo 3, do versículo 17 ao 19, glória a Deus. Abacuque, glória a Deus, nós sabemos que é profeta menor, não porque ele era menor do que Isaías, no sentido de graça, de poder, de conhecimento, não. É porque nós sabemos que os profetas menores, eles tiveram um tempo menor de profecias. E por isso nós chamamos profeta menor. Nós mesmo sabemos que o livro de Abacuque só contém 3 capítulos. E nós vamos mergulhar um pouquinho aqui nesses versículos tão maravilhosos, tão conhecidos de todos vocês, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E outra versão corrigida diz: sobre as minhas alturas. Eu gostaria que desligasse o som. Eu costumo pregar sem fundo musical, e até na rádio também não faço. Eu quero me ligar assim, de uma maneira mais forte aqui na palavra. Aleluia. É algo pessoal, cada pregador tem seu estilo. Aleluia. E eu respeito cada um, mas eu prefiro, tá? Ser Deus, mas eu aleluia. agradeço por ter Glória a colocado Deus. um carinho. Queridos, eu quero reter aqui no versículo 19 que diz, e gostaria que vocês lessem junto comigo: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Glória a Deus, que eu preparei essa mensagem. Essa mensagem já falou meu coração há um tempo atrás, e quero trazer aqui para a igreja. E quero dizer para você que eu não tinha tema para esta mensagem. Contudo, esta tarde, já finalizando, revendo que Deus queria que eu viesse trazer à igreja, ao qual Ele já havia ministrado no meu coração, tinha uma passagem da palavra de Deus que falou muito no meu coração esses dias. E depois eu vou ler esse versículo posteriormente. Mas devido a essa palavra tão forte que Deus falou comigo, tão curta, Aleluia. eu quero dizer para vocês que a palavra é segue-me. Deus, aleluia. Segue-me. É Uma glória. palavra tão curta, mas com grande importância e poder. Glória a Jesus. Santo Pai, aleluia. Nós sabemos que a corça é um animal que no hebraico ela significa tizebe, que passando para o nosso português significa beleza. A corça é um animal gracioso. Na verdade, essa palavra indica o pequeno antílope nas regiões mais selvagens da Palestina. E seu nome científico é Gazela dorcas. Esse animal ele é muito conhecido por sua velocidade, por sua beleza, por seus movimentos graciosos. E a força que Deus outorga para o crente é revigorante como Deus dá a corça. E esse animal ele se tornou símbolo da firmeza, da força, da beleza e de alegria de viver. Firmeza nos passos. Aleluia. E o pastor Ivaldo falou algo aqui para a igreja, me chamou muita atenção devido à mensagem que eu vou estar pregando. Ele falou assim que nós devemos nos basear na palavra de Deus. Aleluia. Nós devemos amar, ler e estudar a palavra de Deus. É glória a E Deus. que quando nós andamos muito por outras igrejas, nós acabamos absorvendo tantas coisas que fazem uma miscelânea na cabeça da gente. É verdade. Nós temos que plantar raízes onde É, nós meu estamos, Deus, santo para que tu possamos crescer numa mesma direção, Sim, meu no Deus. mesmo foco. Aleluia. Eu preguei o mês passado sobre isso.
de cada bandeira, de cada direção, de cada líder, de cada liderança, de um abraçar num trabalho ministerial. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. E ele falou que quando nós procuramos nos firmar na palavra de Deus, nós temos passos firmes e seguros. Glória a Tá Deus, vendo? aleluia. Meu marido é meu pastor, então eu tenho que ouvir e absorver o que o meu pastor também está falando para mim como ovelha. Aleluia. E, por incrível que pareça, o que é o símbolo da corça? A força, firmeza dos passos, beleza e alegria de viver. E qual foi as duas palavras que o pastor falou que eu gravei muito bem? Qual foi? Passos firmes e seguros. Glória a Deus. Aleluia. E a corça, ela tem exatamente essa característica tão linda, que é firmeza dos passos. Aleluia. E ela tem alegria de viver. Meu Deus. E você vê através dos seus movimentos graciosos. Glória a Deus. Mas para que você possa entender tudo que Deus quer falar, eu quero falar um pouquinho do contexto, da história desse versículo. Em que situação Abacuque estava vivendo? Abacuque, ele estava enfrentando um momento de sofrimento muito grande. A semelhança de Jó, ele sofreu por causa das injustiças. Ele sofreu de ver os certos serem tomados como errados e os errados serem tomados como certos. Meu Deus. Ele sofreu por essa situação em que ele estava vivendo. Por quê? Porque na realidade, Josias tinha sido o último rei de Israel. Meu Deus. De Judá, desculpem. Então, por ele ter sido Josias o último rei bom, ele não foi o último rei sobre Judá, mas ele foi o último rei bom. E você pode ler na sequência que você vai dizer que os outros dizem assim: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí diz os feitos do outro rei: o que fizeram mal aos olhos do Senhor. Isso é muito triste. Nós vemos tantos reis depois de Josias, que foi um grande rei, um bom rei, e ter tido depois tantos reis ruins. Meu Deus. E exatamente no final do reinado dos perversos Manassés e Amon, Judá estava vivenciando um momento em que Deus, que não tolera ver o mal, e nós vemos aqui no livro de Abacuque que Deus é tão puro de olhos e não pode ver o mal. Deus estava, vamos dizer assim, por aqui de ver o povo pecando e vivendo da maneira como ele estava vivendo. Santo Pai. E por causa disso, Deus havia determinado um juízo sobre Judá. Um juízo para que eles pudessem parar de serem soberbos, porque eles tinham sido a nação escolhida por Deus, e de achar que eles podiam fazer todas as coisas. E Deus queria manifestar-se a eles como Deus verdadeiro, o Deus bom, mas o Deus santo. Glória. Aleluia. Santo. E por causa disso, Deus havia determinado um juízo sobre Judá. Aleluia. E quando Josias, que ele foi, na realidade, Josias ele subiu ao trono com 8 anos de idade. E ele reinou 31 anos. Uau. Contudo, ele só fez o que era bom aos olhos do Senhor. E ele fez reformas abrangentes. Aleluia. Se você começar a ler 2 Reis, a partir do capítulo 22, vocês vão ver tantos ídolos que Josias mandou derrubar. Baal, Moloque, que é a qual se faziam sacrifícios de crianças. Ele mandou derrubar postes ídolos, centro de prostituições dentro do próprio templo. Santo Pai. E Josias mandou derrubar todas essas coisas. Santo Pai. E Deus se agradou de Josias. Aleluia. Contudo, Josias não sabia desse juízo por causa dos outros reis que estavam fazendo abominação. Meu Deus. E em 2 Reis nós lemos o seguinte, capítulo 22, 19 e 20. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor,
quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Na realidade, Josias mandou fazer uma reforma no templo. E durante essa reforma foi achado o livro da lei. E quando ele leu sobre este juízo, que vocês podem ver no capítulo 22, segundo o rei do juízo que Deus ia trazer sobre Judá, ele, como diz a palavra, ele rasgou as suas vestes, que na época do Antigo Testamento era sinal de consternação, de se humilhar perante Deus. E hoje nós entendemos que nós não rasgamos as nossas vestes, mas Deus pede que rasguemos os nossos corações. E há muitos corações endurecidos. Mas se nós olharmos para desde a época passada, nós vemos que já existia, infelizmente, essas durezas de coração. Isso não é novo. Rebeldia, rebelião, desobediência. Se fala, não se escuta. Existe isso ainda nesse contexto. E infelizmente até a volta de Jesus. Mas você é alertado para não ser assim. E Deus, ele nos ensina a não ser assim. Porque cada um dará conta de si mesmo. E por isso nós temos que seguir uma regra de vida. Quer queira nós gostemos ou não. Deus, ele tem uma regra para que vivamos nessa terra. E eu sempre costumo dizer algo que a irmã Edila falou para mim uma vez, de uma amiga que estava passando uma grande tribulação. E ela disse assim: a Assembleia de Deus ensina muito bem como ir para o céu, mas não ensina como viver na terra. Eu disse assim, no dia que eu já sabia o que Deus queria para nossas vidas no ministério, eu disse, no dia que nós assumimos uma igreja, nós vamos ter que ensinar como é que o crente vive na terra. Porque nós temos que fazer a diferença. E nós temos que viver em integridade. Nós temos que viver em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. E não fazer tudo aquilo que a nossa carne deseja fazer. Porque há uma luta entre a carne e o espírito constantemente. E nós temos que lutar para poder deixar que o espírito flua. E não que a carne porque nossos sentimentos, que é a alma, nos leva a fazer o que é errado. Nos leva a olhar para algo que Deus não quer que olhemos. A ouvir o que Deus não quer que nós ouçamos. E nós precisamos aprender como viver até chegar ao céu. Glória a Deus, aleluia. E com esta história de Josias, que eu me apaixono por este rei, de uma maneira tremenda por seus feitos, me apaixono pela história, pelo contexto da história de Josias, porque ele obedeceu, porque na hora que ele ouviu que viria esse juízo sobre a nação, ele se humilhou perante a Deus. Porque nunca é tarde para se humilhar, para se arrepender e para viver de uma maneira no padrão que Deus quer. Nesse momento, Josias, ele temendo esse juízo, ele foi então consultar a profetisa Hulda. E assim Deus orientou, dizendo que durante o seu reinado, ele não veria este mal acontecer no seu tempo. E assim, como quem promete é fiel, aleluia, Josias morreu em paz. Como diz a palavra, que ele seria sepultado e recolhido em paz à sua sepultura. Aleluia. Mas quando chegou a época de Abacuque, Abacuque começou a sentir todo esse juízo que viria. Porque Deus falou que não viria no tempo de Josias, mas Abacuque estava vivendo num período em que os outros reis, os reis posteriores, começaram a fazer o que era mal diante de Deus, adorando ídolos, oferecendo sacrifícios humanos, cometendo prostituição e vivendo da sua maneira. E isso cheirou mal aos olhos de Deus. E chegou o momento
em que Deus já não suportou mais ver toda aquela iniquidade. Muitas vezes nós, como no tempo antigo, nós não temos como, na verdade, no tempo antigo, esses tipos de ídolos. Na verdade, existem outros tipos de ídolos. É verdade. E eu quero dizer para você que dentro desses ídolos, que muitas pessoas só tomam como algo palpável, no sentido de uma estátua ou de um Deus, com D minúsculo, as pessoas acabam não percebendo que sorrateiramente o inimigo vai trazendo sobre a vida de algumas pessoas ídolos que eles não percebem. É verdade. Que estão sendo ídolos em sua vida. Sim, Senhor, é assim. Alguns idolatram esposos. Aham. Alguns idolatram esposas. Sim. Alguns idolatram filhos. Sim, é verdade. Alguns idolatram seu trabalho. Sim, também. E assim por diante. Meu Deus, misericórdia, Pai. E nós já vimos, no decorrer da história de crente, casais que se separaram por causa exatamente dessa idolatria. E Deus permitiu, infelizmente, porque a vida deles, não que Deus quis, mas eles acabaram por eles mesmos escolhendo o caminho errado. Porque em vez de deixar Deus no centro das suas vidas, no centro das famílias, eles simplesmente se deliberaram para viver de uma idolatria, vivendo somente olhando naquele foco. Meu Deus. E dessa maneira, Deus não iria permitir jamais. Porque Deus não se deixa levar por respeitos humanos. Meu Deus. E Deus não deixa que ninguém tome o seu primeiro Sim, lugar. Senhor, é verdade. É E glória. nós, infelizmente, acompanhamos muitas vezes relacionamentos devastadores em que acabam em um fim trágico. Sim. Devido a uma idolatria que as pessoas não percebem que está existindo. Então, nesta noite, eu já estou adiantando para pedir para você. Faça um autoexame. Olhe para dentro de si mesmo. E peça para Deus mostrar se há algum caminho mau. Se há uma idolatria que você não está percebendo na sua vida. Para que esses ídolos, esses postes ídolos, sejam derribados. Porque Josias, ele encontrou paz na sua nação, devido à sua consternação e ter levado ao povo o temor de Deus. Então vale a pena você ser fiel, vale a pena, porque muitos livramentos Deus dá, porque não é tudo aquilo que viria a acontecer que vai acontecer. É aí. Tem coisas que pessoas dizem assim, mas ia ter que acontecer, não. Poderia ser evitado sim acontecer. Sim, Senhor, claro que sim, glória a Deus. E é por isso que devemos viver uma vida de intimidade. Como disse o hino no Santo dos Santos, a fumaça me esconde e somente os teus olhos. Aleluia! Ali não existe máscaras, ali não existe fantasia, ali não existe show. Somente você e Deus. Aleluia! E é isso que nós devemos buscar nesse tempo do fim. A Deus. A Deus. A Deus. Deus, Ele já enviou o seu Filho Jesus sobre a terra para nos salvar, nos libertar do pecado. Sim, Senhor, é verdade. E a Bíblia diz claramente, aquele que confessar será salvo. Sim, Senhor. E nós, penso já que a maioria que está aqui, ou se não todos, já confessaram o nome de Jesus. Vocês tiveram seus pecados perdoados e seu nome escrito no livro da vida. E agora você passou a ser morada do Espírito Santo de Deus. Para poder viver uma vida de santificação. O que é santificação? Separação. Uma vida separada do erro, separado do pecado, separado de tudo que não agrada ao coração de Deus. Glória a Deus Santo, Pai. E nós temos uma bússola, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, muitas palavras que vêm na nossa cabeça de terceiros, às vezes confundem a nossa mente. É verdade. E eu entendo que é esse o cuidado que nós queremos ter com as ovelhas. Glória a Deus. Para que você possa ter um alimento genuíno, Aleluia. através da palavra que te guia. É E não Deus palavra que Santo. supostamente você vai acreditar que é verdade. É verdade. Em nome de Jesus, tenham uma vida com Deus, para que você possa viver uma vida de galgar lugares altos em Deus. E essa situação
em que nós vivenciamos hoje, de ver tanto terrorismo, de ver tanta atrocidade, de a gente não suportar mais ver nem os jornais, porque nós deparamos com tantas violências, tantas coisas que nós nem suportamos ver e ouvir. Meu Deus. E da mesma maneira estava vivendo-se na época de Abacuque. Somente uma coisa que infelizmente não estava acontecendo. O povo estava virando as costas para Deus. Estavam vivendo como eles queriam, no seu bel prazer. Mas o juízo de Deus, ele é firme. Aleluia. E quando Abacuque ouviu falar que os neobabilônios, ou os caldeus que moravam no sul da Babilônia, eles estavam vindo sobre Judá para acabar com Judá, Abacuque tremeu e temeu. Porque mesmo como homens e mulheres de Deus, tem momentos que nós trememos na base, que nós nos desesperamos. Mas quando nós buscamos a Deus, nós entendemos que Deus, ele faz cumprir a sua vontade quando nós estamos em obediência. Aleluia! Isaías 46:11, na parte B, diz assim: eu disse e também o cumprirei. Tomei este propósito, também executarei. Aleluia! Ou seja, Deus, ele executaria. É palavra de Deus. Aqui diz, ele falou e ele vai cumprir. Ele vai executar. Aleluia! E não tem mais, não tem quem seja mais. É verdade. Glória a Deus. E a Babilônia, que já era, na verdade, força dominante no cenário, devastando impiamente qualquer oposição, eles estavam vindo avançando. Eles tinham vencido os assírios, que eram na verdade, os assírios eram uma potência na época. E a Babilônia venceu os assírios. Agora você imagina, eles já estavam se aproximando de Judá. E nesse momento em que Abacuque percebeu, e todos os moradores perceberam, que já haviam os neobabilônios, que já tinham devastado os assírios, eles disseram, pronto, agora somos nós. E Abacuque voltou-se para Deus em um diálogo. Na realidade, o livro de Abacuque é um diálogo entre Deus e Abacuque. Abacuque e Deus. Glória a Deus. E no momento de angústia, Abacuque, ele clamou ao Senhor. Por quê? Por quê? Que no momento de tanta violência, e por quê? Que os justos iriam ser massacrados pelos ímpios, pelos babilônios, porque na verdade, para Judá, sempre eles venciam as grandes guerras. Glória a Deus. E eram menos um povo grande para poder lutar contra o povo de Deus, e sempre o povo de Deus vencia. Glória a Deus. Mas nesse momento Abacuque estava percebendo que eles estavam aproximando, e ele, como profeta, sabia que iria haver uma catástrofe naquele tempo. Deus. E ele indagou para Deus: Senhor, por que no momento em que os justos estão na terra, tu permite que os ímpios venham para envergonhar a nação de Judá? E foi quando ali naquele momento Deus falou para o profeta Abacuque, aleluia, que ele teria que cumprir, porque continuaram na desobediência. Deus, aleluia. Abacuque 3:2, uma oração muito linda que ele faz. Ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Quem ainda não leu esse versículo de Abacuque? Acredito que toda a igreja já leu esse versículo. É uma oração linda que Abacuque diz: Senhor, tenho ouvido as tuas declarações. Ou seja, Abacuque queria dizer que ele sabia que ele tinha aberto o mar vermelho, os milagres que ele fazia, os milagres que ele fez no deserto, todos os milagres que Deus havia feito. Abacuque tinha conhecimento de tudo isso. E ele diz nessa oração: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. Glória a Deus. E me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aleluia. Quantos de nós hoje clamamos por esse avivamento?
É verdade, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Nós precisamos ser avivados. Nós precisamos, mas é lá dentro do nosso coração, partindo lá de dentro para fluir para fora. Não adianta viver de uma vida errada e querer unção e poder e ver milagres se dentro de nós mesmos precisa de uma mudança. Jeová tremendo, aleluia. Mas Deus, Ele quer trazer esse avivamento. É prazer de Deus trazer para a sua igreja esse avivamento. Glória a Deus. E nós desejamos e almejamos por esse avivamento. Aleluia. E nós queremos viver para Deus de uma maneira inteira. Aleluia. De uma maneira completa. Aleluia. De uma maneira que agrada ao coração do Senhor. Aleluia. E neste momento em que Abacuque, ele declara isso para o Senhor. Ele faz essa declaração já depois, no versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! No contexto de Israel, no contexto do povo de Deus, as bênçãos da oliveira, as bênçãos dos campos, as bênçãos que provinham de Deus sobre os gados, sobre uma vida farta, de um campo farto, para ele era sinal de bênção de Deus para as suas vidas. E no momento em que Abacuque descobre que eles estavam sendo ameaçados por uma iminente destruição por causa da desobediência, ele declara para Deus que ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro. Aleluia. Glória. Será que nós podemos nos alegrar no Senhor quando a oliveira não florescer? Santo Pai. Quando não houver oliveira, quando não houver gado, quando os currais estiverem vazios, nós iremos nos alegrar no Senhor. É aí. Um momento de prova que às vezes nós passamos até por causa do próximo. Meu Deus. Nos colocamos na brecha e pagamos um preço juntos. É assim. E muitas vezes nós não percebemos isso. Não. Quero dizer para você que Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E nós podemos individualmente Glória a Deus. servir a Deus de uma maneira completa. Sim, Senhor. E adorá-lo no momento de bonança ou de Aleluia. escassez. E Abacuque, ele teve uma experiência tão grande que ali serviu de exemplo para nós hoje. Porque nós lemos o que? No capítulo 2 de Abacuque, versículo 4. Que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Aleluia. Meus amigos, amados, queridos irmãos, vamos entender a cada dia das nossas vidas que nós somos salvos. Nós não podemos ser iguais aos que não conhecem a Jesus. É verdade. E nós precisamos ser diferentes. Sim, Senhor. E nós precisamos aprender que o justo, ele vive por fé. É glória. Porque infelizmente tem pessoas se descabelando, se desesperando. Sim, Senhor. Porque não está vendo na sua frente aquilo que ele precisa para amanhã. É verdade, Pai. Eu quero dizer para vocês que a vida vai nos ensinando. Sim, Senhor. E tem momentos que nós passamos mesmo vivenciando um período em que nós nos preocupamos com o dia do amanhã. Mas quando nós realmente vamos amadurecendo em Deus, vamos tendo intimidade com Deus, nós vamos aprendendo que o andar com Deus nos leva a viver por fé. Aleluia. E já faz muito tempo que eu tenho aprendido a viver pela fé. Glória a Deus. Tenho aprendido e crido no Deus que nós servimos. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Por quê? É como meu esposo falou uma vez para mim.
você vai ter que entregar o teu schedule, dar, vender, fazer o que for. Mas como eu não ia vender mesmo, eu dei. Porque nós temos uma igreja para tomar conta. Amém. E não era fácil abdicar disso. Porque você vai criando carinho pelo teu trabalho, pelos teus clientes. E você começa também a ganhar bem, viver bem, financeiramente. Mas Deus nos trouxe com um chamado e com um propósito. Aleluia. E quando nós abrimos a igreja, eu passei mesmo 3 anos ainda trabalhando arduamente. E tinha prazer em fazê-lo. Mas a igreja foi crescendo. E eu tive que abdicar. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu tenho aprendido que o justo, ele vive pela fé. Aleluia. O justo vive pela fé. Glória a Deus. Nós fomos numa caravana de mulheres para um culto de mulheres numa região ali perto de Cape Cod. E no outro dia nós tínhamos que parar o aluguel. E não tinha. Eu fui orando e meu esposo já amanhece de joelho lá na sala. Quando eu levanto, ele já está lá de joelho na sala. E eu fui a viagem inteirinha para Cape Cod, orando a Deus. Em silêncio, rindo com as irmãs, conversando, brincando. Mas Deus sabia lá dentro da minha alma. Eu orando, Senhor, o culto inteiro, a viagem, o culto, a volta. E no outro dia, queridos, o milagre acontece. Glória a Deus. Aleluia. Vocês já experimentaram isso nas suas vidas. Sim, Senhor. Então não deixa que no outro mês vocês se desesperem É novamente. verdade, Pai. Porque a tendência é esquecer do que Deus fez no passado e vivenciar novamente um sofrimento por algo que você sabe que Deus tem poder de resolver. Aleluia. Tem coisas que o homem não pode. É verdade. Você não pode. Ninguém pode. É, Mas Deus Jeová. pode. Aleluia. E que me alegra no livro de Abacuque, ao qual eu amo, diz assim no 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Glória a Deus. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar Aleluia. altaneiramente. Glória a Deus. Aleluia. Viver altaneiramente. Uma Aleluia. coisa. Glória a Vamos tomar o exemplo, o simbolismo de um animal tão gracioso. E é um pequeno antílope, mas o seu símbolo é força, firmeza nos pés e alegria de viver. Aleluia. É tão bom servir ao Senhor. Aleluia. E quando este animal, quando esta corça, esse pequeno antílope, ele se sente, quando este animal, ele se sente